rainha da França estava sangrando lentamente e ninguém conseguia parar. Durante muitos anos, a rainha da França parecia quase indestrutível. Inteligente, calculista e cercada por aliados e inimigos, ela havia sobrevivido a conspirações, guerras religiosas e crises políticas. Mas dentro do próprio corpo, algo silencioso começava a acontecer. No início eram apenas pequenos sinais. Fraqueza constante, tonturas e dores que apareciam sem aviso. Os médicos do palácio tratavam aquilo como algo comum. Afinal, governar um reino inteiro era exaustivo. Mas com o passar do tempo, a situação começou a se tornar impossível de ignorar. A rainha começou a sofrer hemorragias frequentes, sangramentos que surgiam de forma inesperada e deixavam todos na corte em silêncio. Os criados eram instruídos a não comentar. Os médicos eram pressionados a encontrar explicações. Mas a verdade era muito mais preocupante. A vida de uma rainha no século XVI estava longe de ser tranquila. Ao longo de sua vida, Catherine havia passado por inúmeras gestações. Na época, cada parto era um risco real de morte. O corpo humano simplesmente não estava preparado para suportar tantas gravidezes em tão pouco tempo. Aos poucos, aquilo começou a cobrar seu preço. O organismo da rainha já não se recuperava como antes. O sangue parecia nunca parar completamente. Os médicos aplicavam remédios estranhos, misturas de ervas, compressas e tratamentos que hoje parecem brutais. Alguns acreditavam que o problema era causado por excesso de sangue no corpo. Outros diziam que era resultado de estresse extremo. Mas ninguém realmente sabia como tratar aquilo. Com o passar dos anos, os sintomas se tornaram cada vez mais difíceis de esconder. A rainha, que antes caminhava pelos corredores do palácio com postura imponente, agora precisava descansar com frequência. Em certos dias, ela simplesmente não tinha forças para aparecer em público. Mesmo assim, Catherine continuava participando das decisões políticas mais importantes do reino. Conselheiros e nobres discutiam guerras e alianças enquanto ela lutava silenciosamente contra um corpo que parecia enfraquecer dia após dia. Para muitos observadores, aquilo parecia uma batalha invisível acontecendo dentro do próprio palácio. Os médicos da corte começaram a temer o pior. Hemorragias constantes eram extremamente perigosas naquela época. Sem o conhecimento médico moderno, qualquer perda prolongada de sangue poderia levar à morte lentamente. Mesmo assim, Catherine se recusava a demonstrar fraqueza. Em reuniões políticas, ela mantinha o rosto sério e controlado, como se nada estivesse acontecendo. Mas nos aposentos privados, a realidade era muito diferente. Servos eram chamados às pressas. Lençóis manchados eram removidos rapidamente. Frascos de remédios e ervas se acumulavam ao lado da cama real. A rainha da França estava lentamente sendo consumida por algo que ninguém conseguia deter. Com o tempo, a deterioração física começou a afetar outras partes de sua saúde. A fraqueza constante tornava cada movimento mais difícil. Longas horas de reuniões políticas se tornaram quase impossíveis. Mesmo assim, Catherine continuava lutando para manter o controle da corte. Naquele período turbulento da história francesa, demonstrar fraqueza poderia significar perder o poder, e ela sabia disso. Então, continuava governando, assinando decretos e influenciando decisões políticas enquanto sua própria saúde se deteriorava lentamente nos bastidores do palácio. Nos últimos anos de sua vida, a situação se tornou ainda mais grave. O corpo já não respondia como antes. As hemorragias, que antes eram ocasionais, tornaram-se parte constante de sua rotina. Médicos continuavam tentando tratamentos desesperados, mas o conhecimento da época simplesmente não era suficiente para resolver o problema. Ainda assim, a rainha permaneceu uma das figuras políticas mais influentes da França até seus últimos dias. Sua história acabou marcada não apenas por intrigas e guerras religiosas, mas também por uma batalha silenciosa contra o próprio corpo. Uma batalha que acontecia longe dos olhos do público, dentro dos muros silenciosos do palácio.